Bom, eu estou fazendo essa gravação para testar a minha apresentação e compartilhar com o professor. Lembrando que isso aqui ainda é um ensaio. Acredito que até a data da apresentação em si teriam melhorias, principalmente na questão da dinâmica e algumas correções que a cada vez que eu apresento ensaiando eu consigo notar que eu melhoro. Então eu vou fazer o início da contagem de 30 minutos para inclusive tentar encaixar a apresentação dentro desse tempo. E iniciei. Boa noite a todos, meu nome é Daniel Hurtado Dias, eu estou aqui para apresentar para vocês meu trabalho de conclusão de curso, que se trata de um equipamento para alerta iminente de cabeça d'água, orientado pelo professor Dr. Luiz Cândido Tomazelli. Bom, a motivação desse trabalho surge da minha vida como chefe escoteiro, que é um trabalho voluntário, na qual nós, como chefes, somos responsáveis por um grande grupo de jovens, né? No caso da minha seção, jovens de 15 a 18 anos, né? E no meu grupo escoteiro, houve uma fatalidade em março de 1991, em que Alexandre Coppe, Daniela Ribeiro e Marcelo Gessen faleceram vítimas de uma cabeça d'água ao fim de um acampamento. No caso, eles estavam tomando banho para sair no último dia de acampamento, fazia sol, quando uma cabeça d'água atingiu eles e infelizmente os três acabaram falecendo. Esse tipo de ocorrência não é incomum. Esse ano mesmo, em fevereiro, dia 21 de fevereiro, 6 estudantes morreram em Yogyakarta, na Indonésia, e outros 10 ficaram feridos. Segundo a National Oceanic Atmospheric Administration dos Estados Unidos, de 1996 a 2014, 1.075 mortes foram registradas por causa desse tipo de efeito climático, né? A cabeça d'água. Basicamente, a cabeça d'água ocorre quando você tem um grande relevo, um relevo de alto declive, com uma baixa permeabilidade do solo, o qual pode ser causada já por um solo saturado de chuva. Quando chove muito nos dias anteriores, o solo fica saturado e não consegue mais absorver tanto a água. Uma rápida resposta da bacia hidrográfica, com uma chuva concentrada na cabeceira, né? No ponto mais alto dessa bacia, e rios longos e sem afluentes, ou seja, que concentram muito volume de água dado a sua extensão geográfica, né? Eu não gosto muito desse vídeo, é um vídeo um pouco pesado, mas infelizmente eu acho ele relevante para demonstrar a importância desse trabalho. Aqui mostra na cachoeira de Palpani, no interior da Índia, né? Na qual em poucos segundos, um rio que estava calmo acaba se tornando um rio extremamente violento, com uma correnteza muito forte. Essas pessoas estão na beira de uma cachoeira, eles já não conseguem mais se mover. Se eles tentarem se mover, eles podem pisar numa pedra que está mais cheia de lodo ou de limo e escorregar, o que infelizmente faria com que eles seriam levados pela correnteza, né? Vocês observem que o rio, que antes de início estava na altura do tornozelo, no calcanhar, a essa altura já está começando a chegar na cintura das pessoas e com uma força muito forte. Infelizmente, essas 5 pessoas faleceram vítima de uma cabeça d'água. O corpo de 3 delas não foram encontrados até o dia de hoje. É um acidente de 2012. É triste, mas é infelizmente algo que acontece com uma certa frequência. Nos comentários desse vídeo também acho importante trazer um feedback do que as pessoas pensam disso. Se eles não tivessem parado, talvez daria tempo de sobreviver. Quanto tempo será que seria necessário para eles terem se reagir, né, a um evento desse? Realmente é muito triste ver uma família perder suas vidas em um momento em que todos ali estavam à procura de paz e alegria. Como a vida é frágil, em um momento, apreciando o momento, e em poucos segundos, tudo por água abaixo, e o homem ainda se acha superior. Eu fico mal toda vez que assisto esse vídeo, muito triste. Eu evito ao máximo ficar perto de lagos, rios, represas e açudes. Águas já são traiçoeiras, e mais a irresponsabilidade humana dá merda mesmo. As pessoas já têm medo de chegar perto de rios, temendo eventos desse tipo. Talvez um dispositivo pudesse ajudar elas a aumentar o tempo de reação delas e que elas pudessem talvez curtir ou desfrutar de forma mais tranquila, com mais paz, um momento ao ar livre na beira de um rio. Então o propósito desse
trabalho é construir um protótipo de um sistema de monitoramento e alerta local de cabeça d'água com características de portabilidade independente de outros sistemas para ser empregados em lugares de grande fluxo de ecoturistas. A ideia é o quê? Você tem um transmissor num ponto a montante do rio, mais alto, no qual ele ficaria medindo o nível da água. Caso ele detectasse uma cabeça d'água, ele envia um sinal para um ponto B, mais abaixo do rio, no qual você está localizado. Uma vez que o sensor no ponto B recebe o sinal, ele envia um sinal sonoro, luminoso, do que for, e informa para aquelas pessoas saírem o mais rápido possível do rio. Essa ideia ela precisa cumprir alguns requisitos macros. Por exemplo, precisa ser portátil. É um equipamento que você vai levar para o ar livre, você vai pegar uma trilha. Não pode ser grande, não pode ser pesado, não pode ser volumoso. Outra questão importante é o alcance, já que a distância entre o transmissor e o receptor é o que define o tempo que as pessoas vão ter para sair do rio, conseguirem se colocar em uma situação mais segura. Quanto maior o alcance, maior é o tempo que elas vão poder ter para reagir. A autonomia é importante para você não ter que se preocupar com a bateria, para você não ter que ir lá no transmissor trocar a bateria. E por fim, e mais importante, a confiabilidade. Isso é um equipamento que envolve segurança. Então, você ter a confiabilidade, você ter funções dentro do sistema que te dão uma segunda confirmação, ou então me faltou a palavra agora, redundância. Você ter a redundância dentro do sistema é fundamental para um equipamento que envolve a vida das pessoas. Alguns requisitos dos sistemas, então, em cima dos seus componentes a serem utilizados foram, em primeiro, o sensor. O sensor ele precisa medir esse nível. No começo desse ano, em janeiro, acho que bem no começo do ano, eu fui na Agência Nacional de Águas, que é o órgão que fiscaliza esse tipo de coisa no Brasil, e eles mostraram vários tipos de sensores. Inclusive, eu pretendi utilizar o sensor, e eles utilizam esse tipo de tecnologia lá, inclusive é a primeira foto, que é um radar sonar, né, um sensor através do som. Só que, de fato, para o projeto que visa ser portátil, você precisa do sonar extremamente fixado. Qualquer alteração de altura, nível, balanço, até mesmo a turbulência do rio afetam demais o sinal que o MCU, que é o nosso microcontrolador, teria. Eles utilizam esse tipo de tecnologia em estruturas concretadas, soldadas, com bastante robustez. Outra tecnologia é o borbulhador, no qual um compressor de ar mede a força que ele precisa fazer para emitir uma bolha de ar dentro de uma mangueira que estivesse dentro desse rio. Quanto maior a força que ele precisasse para emitir essa bolha de ar, maior é a pressão e ele consegue fazer uma relação com o nível. A tecnologia mais interessante foi o sensor de pressão, que consiste de um cristal piezoelétrico, no qual ele mede a pressão no qual está submetido. Quanto maior essa pressão, ele vai gerar uma relação proporcional na alteração de uma corrente. Por ser simples, prático, robusto e o mais barato, esse sensor foi escolhido para o projeto. Já que ele vai variar a corrente, é importante que a gente traduza essa variação de corrente em uma variação de tensão. Para isso foi utilizado o módulo HW685, na qual você pode configurar nele todas as características da entrada, qual é a faixa de operação que essa corrente vai variar e qual é a faixa de operação que a tensão na saída também vai variar. A tecnologia também mais importante seria do LoRa, do nosso transmissor. Várias tecnologias foram pensadas para isso. Primeiro, o rádio FM/AM, mas infelizmente ele não tem um alcance considerável e consome muita energia. Outra tecnologia é a rede de telefonia ou de internet, mas infelizmente essas regiões de rio normalmente não tem cobertura de celular, não tem cobertura de internet, então não dá. A gente precisa que nosso dispositivo possa ser levado para qualquer tipo de rio em qualquer local. Outra tecnologia foi utilizar um rádio comunicador, que também utiliza a tecnologia de rádio FM, mas é um dispositivo que chefes escoteiros, por exemplo, têm. Então, se pudéssemos utilizar o rádio comunicador que os chefes já têm, a gente poderia reduzir o custo de um equipamento caso futuramente fosse produzido. Mas, infelizmente, o problema é o mesmo: alcance e autonomia da bateria. Por fim, nós temos o LoRa. O LoRa é um dispositivo que transmite com longo alcance com um baixíssimo consumo de energia. O custo disso é o tamanho do pacote de dados. Ele não consegue transmitir muita informação, mas para o nosso projeto não é tão relevante essa dificuldade. Então, o LoRa foi escolhido para esse projeto. Perdão. Já que o LoRa foi escolhido, nós precisamos então definir a frequência.
Segundo essa equação da potência de transmissão, nós podemos ver que a frequência afeta o nosso comprimento de onda, já que o comprimento de onda é a constante da luz, a velocidade da luz, sobre a frequência. Então, quanto menor a frequência, maior vai ser o comprimento de onda. Nosso comprimento de onda está ali no nosso numerador da nossa equação ao quadrado, ou seja, é bastante relevante. Então é importante que a nossa frequência seja baixa. Segundo o fornecedor que a gente escolheu, o eByte, a menor frequência disponível é a frequência de 170 MHz, que é uma frequência que pode ser utilizada no Brasil para emergências. Caso o uso fosse mais lúdico ou amador, seria já recomendado frequências de 868 MHz e 915 MHz, que é mais popularmente encontrada no mercado. Você consegue encomendar essas frequências com mais facilidade, porque você pode utilizar elas sem muito problema, porque as frequências são alocadas, né, para cada uso. Mas a de 170 é uma frequência mais específica, mais difícil de encontrar, por isso utilizamos o módulo da eByte e ela pode ser utilizada para emergência. E o módulo da eByte já vem com uma antena otimizada para isso, que é uma antena de ganho de 4 dB de 50 centímetros, do tipo omnidirecional, que foi encomendada para o projeto também. E por fim, a bateria 18650, que é uma célula de bateria utilizada em ferramentas elétricas que puxam uma corrente muito forte. Uma bateria de alta capacidade energética com custo relativamente barato. E por ser bastante utilizada em vários tipos de dispositivos, como baterias residenciais para sistemas fotovoltaicos, ferramentas elétricas, até computadores, você consegue encontrar também acessórios para ela, né? Bom, então foram feitos os testes. A primeira construção feita foi a do transmissor, no qual ele foi feito de acordo com esse diagrama, dando destaque para vermelho as fontes, em verde o conversor de tensão e corrente, em azul o nosso MCU, amarelo alguns LEDs para indicar, em branco o nosso módulo LoRa e em preto, quadradinho preto ali, o nosso filtro passa-baixo, que eu falarei mais à frente. E o nosso o receptor também foi feito da mesma forma, com a exceção do display e do speaker, que foram colocados como um nível mais à frente e está como uma proposta para progresso futuro desse trabalho. O teste foi feito utilizando um tubo de água de 100 milímetros de 4 metros de comprimento. Foram feitas marcações a cada 10 centímetros e utilizando um nível laser, um laser, foi possível medir exatamente a que ponto estava a água neste tubo. Então o sensor foi colocado e foi medido de forma analógica, utilizando o multímetro, a saída do conversor de tensão por corrente. Esse primeiro gráfico mostra essa tensão medida de forma manual, ou seja, foi anotado na mão, cada vez que a água chegava no nível, era anotado qual era o valor que o sensor fornecia. Já abaixo, vou utilizar o MCU para fazer isso. Você pode ver que é incluído um pouco de ruído no sistema. É o mesmo experimento, o gráfico de cima é feito na mão, com os dados dados pelo multímetro, e embaixo é os dados registrados pelo nosso MCU. Depois fomos fazer um experimento em campo, no qual foi medida a turbulência também do ambiente. Foi colocado o sensor dentro da água, como vocês podem ver na primeira imagem, e embaixo foi registrado o gráfico que o nosso MCU analisou desse ríon. Em azul, a gente pode ver as 100 primeiras amostras, na qual mostra que é muito ruidoso. Todo esse ruído, tanto feito no teste com o tubo de água quanto no rio, evidenciou a necessidade de colocar um filtro passa-baixo. Para isso foi escolhido um filtro do tipo Saleen-K, conforme está aqui no gráfico, utilizando a ferramenta Analog Filter Wizard, que vocês podem encontrar no Google, na qual vocês definem qual é a frequência de corte que você precisa, e você define tanto o stop band e o passa band, a região de passa-faixa, né? E aí você consegue definir exatamente a frequência que você quer utilizar e ele já gera para você esses gráficos aí, tanto de fase quanto de magnitude, né? Lembrando que a gente precisa também atender ao critério de Nyquist-Shannon, no qual a gente precisa ter uma frequência de corte de 50 Hz, né? Ou seja, a gente precisa ter o dobro de amostragens para um experimento que a gente queira ter, né? Aqui nós temos o relatório, o gráfico com o uso do nosso filtro passa-baixo. Em cima, nós temos o ruído do sistema sem o filtro e embaixo com o filtro. A gente pode ver que sem o filtro a gente tem um ruído muito mais caótico, enquanto com o filtro ele é mais linear e coeso.
e o próprio ruído reduz bastante, de 0,05 volts para 0,02 volts, né? Ou seja, fica muito mais preciso também com o filtro. O algoritmo, a primeira coisa que o algoritmo precisa fazer, então, é medir o nível. Para isso, ele utiliza uma média. Ele faz uma média entre 10 amostras, espaçadas de 10 milissegundos entre elas. Ele soma esses 10 valores, divide por 10, e ele tem um valor da média. E, depois disso, ele tem um delay de 500 milissegundos. Ou seja, cada vez que o sistema faz uma medida, uma média, né, das medidas, ele espera 500 milissegundos. Esses 500 milissegundos são importantes para você ajustar alguns critérios relevantes à detecção, ao algoritmo de detecção. Depois disso, nós precisamos do... Deixa eu passar o slide, deixa eu falar da verificação dinâmica, é verificar como é que o sistema vai identificar que é a tromba d'água. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Para. Deixa eu trocar esses slides de ordem logo. Porque o da memória tem que vir depois. Perdão, pausa. Ixi, como é que eu continuo esse negócio agora? 15 e 16. Posso continuar? Continuar. Bom, depois então de nós fazermos as nossas médias, o nosso algoritmo vai verificar se existe a ocorrência de uma cabeça d'água de duas formas. A primeira é a verificação dinâmica. A verificação dinâmica, ela verifica ao longo do tempo o nível, ou seja, uma derivada com a variação do nível no tempo. Ele faz isso comparando valores que ele mede. Ele vai, no caso desse exemplo, eu tenho 4 valores, 4 memórias em que ele registra. Ele vai registrar primeiro o valor de M1, logo que você ligou o sistema, e aí ele precisa de logo um primeiro valor para ele comparar, no caso M2. Se M2 for igual a 0, ou seja, não tem valor M2, ele registra M2 e volta. M2 agora é igual a 0? Não mais. Então agora ele já tem M1 e M2. E aí ele pergunta, M1 é menor ou igual a M2? Se o valor de M2 for menor, significa que o nível do rio estava mais alto e abaixou. Ou seja, não é uma cabeça d'água. Da mesma forma, se o nível esteve igual, manteve estático, a mesma medida, não é uma cabeça d'água. Dessa forma, ele manda o valor de M2 para M1 e apaga o M2. E ele resetou o sistema. Porém, caso se M2 foi maior do que M1, ele vai guardar o M1, vai guardar o M2 e vai medir M3. M3 é igual a 0? Ainda é. Então vai lá e mede. Ele mede o nível e volta. Agora ele tem M1, M2 e M3. Ele pergunta, M3 é maior do que M2? De novo, se for menor ou igual, não é uma cabeça d'água, deve ter sido um ruído, ou então uma marola que ele detectou em M2. Se for um desses dois, M1, que é a primeira, vai receber o valor de M3, que é o mais atual, e ele vai apagar M2, M3 e M4. O M4 já usou, mas ele apaga todo mundo. Depois disso, ou então outro caso, seria se M3 foi maior. Então, se for maior, ele guarda o valor e vai para M4. De novo, M4 é 0? Sim, mede lá e volta. Lembrando que cada vez que ele vai lá medir, é 500 milissegundos entre as amostras. Então, nesse período todo, 500, 500, 500, 500, a gente já tem 2 segundos entre a primeira medida M1 e a segunda medida e a última medida M4. Da mesma forma que das outras vezes. Se M4 for menor do que M1, significa que aquilo foi um ruído, ele apaga tudo, M1 vai receber o valor de M4, mas se o valor de M4 for maior, é uma cabeça d'água. E aí ele vai fazer uma última confirmação, que é se M4, se a diferença de M4 e M1 é pelo menos maior do que o valor daquele ruído que a gente tinha no sistema, ou seja, 0,25. A gente colocou um pouquinho, 0,2, né? Então, se for maior do que 0,2, ou seja, se realmente teve uma diferença e ela é maior do que o ruído, então é uma cabeça d'água e ele manda o sinal. Aqui nós temos... Pausa. Para. Tem um erro aqui. Aqui era para entrar o gráfico. Isso aqui pode deletar. Isso aqui não importa. Beleza. E depois que eu falo disso, do slide atual, vamos continuar aqui. Se o valor, se ele for positivo, também essa última confirmação, a gente tem esse exemplo aqui no qual
o sensor estava dentro de um corpo de água, então a gente começou a remover ele, ou seja, a pressão começou a reduzir, a tensão começa a reduzir proporcionalmente. E aí quando eu cheguei num ponto, eu comecei a afundar o sensor de novo nesse corpo d'água. Então a pressão começou a aumentar. Então ele teve a primeira comparação de M0 com M1, deu positivo, M1 com M2 deu positivo, M2 com M3 deu positivo, M3 com M4 deu positivo, e essa diferença ao todo é maior do que 0,02 volts. Então ele parou nesse momento e enviou um alerta. Outro tipo de detecção é a verificação estática. No caso, ele é muito mais simples. Logo que você liga o nosso MCU, ele guarda o valor, primeiro valor medido numa variável chamada referência. Essa referência nunca é apagada. Ela sempre vai ser mantida do momento em que o MCU foi ligado. E ele sempre vai se perguntar se esse valor é maior do que 0,25 volts. Ou seja, dessa forma aqui. Se o valor passar de 0,25 volts, isso é um sinal de uma cabeça d'água. Então ele envia um alerta. Por que tem essas duas formas de verificação? Tanto a estática quanto a dinâmica. Bom, esse aqui é um diagrama com algumas alterações de Collision e Kobayama, né? No qual, na verdade, eles definem a frente de onda do tipo A e C. Eu incluí aqui a B e a D como que são algumas alternativas dessas duas, né? No caso, a A é uma elevação, você tem um nível do rio que está ali no nível Q1, né? Uma vazão inicial, e ela passa para o nível de vazão 2, Q2, ou seja, uma vazão maior. Esse aumento é gradativo, não é de uma vez. O outro tipo de aumento que eles dão é quando Q1 tem uma mudança abrupta para Q2, uma vazão muito maior, que é o tipo C. Nesse caso, esse tipo de frente de onda tem alguns critérios, são definidos por essas fórmulas que estão aqui do lado, né? Ela é muito mais rara de acontecer do que a do tipo A, mas é outro cenário possível de acontecer. O tipo B e o tipo D são alternativas desse. O tipo B é uma variação gradativa, mas que reduz depois, como um ruído, uma marola que teve ali no lago ou no rio que você está ferindo. E o tipo D é uma combinação das duas, na qual a gente tem uma variação abrupta e depois dela ainda continua aumentando o nível do rio. O que acontece? No caso, se o tempo de T1, no caso do tipo de onda do tipo A, se T1 for maior do que a espera da equação, aquele delay, no caso do exemplo de 500 milissegundos, a dinâmica irá emitir um alerta. Caso contrário, a verificação estática enviará o alerta assim que o nível passar do valor configurado. Ou seja, a verificação dinâmica consegue reconhecer esse tipo de aumento gradativo do tipo A muito mais rápido. Caso o tempo, essa mudança seja muito pequena ao longo do tempo, chegando a um determinado momento, a verificação estática envia o alerta. As duas verificações conseguem detectar o tipo de variação do tipo A. No tipo B, se o tempo T1 for menor do que a espera da equação, né, da equação 15, que no caso é os 500 milissegundos, a verificação dinâmica não emitirá o alarme. Contudo, a verificação estática enviará o alerta se essa oscilação for maior do que o que ela tem como tolerável. Na caso C, a verificação dinâmica é incapaz de identificar a cabeça d'água. Contudo, a verificação estática enviará o alerta se essa diferença for maior do que o configurado. E no tipo D, se a diferença entre Q1 e Q2 não for maior que o configurado, a estática não é capaz de identificar. Mas, quando você tiver aquele aumento gradativo depois, a verificação dinâmica é capaz de enviar esse alerta na mudança de Q2 para Q3. Então, as duas funções elas são complementares no sistema. De forma ideal, se vocês analisarem num escopo geral, a verificação estática ela é mais robusta. Ou seja, chegou no nível tal, envia o alerta. Mas ela não é eficaz no uso do dia a dia. Já que, por exemplo, se você move sem querer o sensor, ela já envia um alerta, entendeu? Ela é muito mais complicada de ser configurada, ela pode gerar mais problema. A verificação dinâmica, ela é muito mais prática, ou seja, você pode, por exemplo, mover o seu sensor em que ele é capaz de ignorar essa mudança rápida, né? E ele sempre vai estar tentando verificar essa derivada. De forma ideal, seria interessante usar só a dinâmica e excluir a estática.
mas por redundância e segurança, que é um dos nossos pré-requisitos, a gente está mantendo em conjunto a estática e a dinâmica. Por fim, a nossa comunicação LoRa, nós tivemos um problema com o sensor da eByte. Ele é muito sensível, muito fácil de queimar. E, infelizmente, a gente não conseguiu fazer ele funcionar. Eu acredito que o módulo queimou em algum dos testes e ele não conseguiu funcionar mais. Infelizmente, a gente não conseguiu pedir um novo, já que ele foi importado e as entregas tiveram problemas, inclusive teve a greve dos Correios, né? Mas então a gente pediu localmente um módulo alternativo da Dragino para demonstrar, né, o projeto em funcionamento, só que existem algumas diferenças. Primeiro que o módulo Dragino é 10 vezes mais fraco, enquanto o nosso módulo da eByte foi otimizado para 1 watt, que era o maior potência disponível, já o Dragino é 100 miliwatts. E a frequência também não é a ideal, que a gente descreveu lá na parte de antena, né? No nosso módulo eByte é de 170 MHz, que é uma frequência para emergência de maior alcance, enquanto o módulo Dragina é de 915 MHz. Aqui nós temos a equação de potência, que foi utilizada também mais atrás, na qual a gente vê que no módulo eByte a gente tem 9,45 dB por quilômetro quadrado, enquanto o Dragino a gente tem 0,55 dB por quilômetro quadrado, mas isso não impede a gente de utilizar. De forma geral, o trabalho foi, a meu ver, um sucesso. Foi possível comprovar o uso do sensor e da tecnologia LoRa para esse tipo de aplicação, no qual os requisitos essenciais foram cumpridos todos, né? Agora existem várias melhorias que podem ser feitas. Eu coloquei aqui 3 níveis de melhorias futuras, né? Na qual varia, assim, das essenciais, que é funcionar. O nível 2 eu consideraria que é não só funcionar, mas como útil para ser colocado em prática. Então, por exemplo, algumas funções, como o nível da bateria. A bateria deve ser monitorada. Se ela chegar num valor de tensão muito baixo, ela pode perder sua vida útil, ela pode ser danificada. Então, o nível de bateria tem que ser monitorada. Então, atingindo todos os critérios do nível 2, que podem ser desenvolvidos futuramente, e são simples, eu acho que, a meu ver, de serem atingidos, mas demanda mais tempo, você já tem um protótipo pronto para ser utilizado realmente numa situação. E para algumas melhorias de usabilidade, de conforto durante o uso, a gente tem o nível 3 e nível 4, no qual a gente tem uma robustez, inclusive, de comunicação com outros dispositivos, assim como monitorar diferentes tipos de rios ao mesmo tempo, em que se tem uma confluência e o seu ponto ajusante está depois dessa confluência, a gente teria um nível 4. Outra coisa que pode ser feita também seria quanto à nossa proteção. Eu comecei a desenvolver uma tecnologia para uma caixa à prova d'água. Fiz uma pesquisa quanto ao material. A gente pode utilizar uma impressora 3D desde que a gente encomende um filamento plástico específico, que é acrilonitrila etileno acrilato, que é mais popularmente conhecida como filamento ASA, o qual ela é mais resistente a impacto e ela é resistente tanto à água quanto à radiação ultravioleta, né, do sol. Outros tipos de filamentos de impressoras, como os mais comuns, o TPU e o ABS, eles não resistem à luz do sol, eles se degradam. Nesse meu estudo que eu estava fazendo também com a caixa, que pode ser visto mais completo no relatório, eu também estudei como vedar, né? Então eu estava fazendo um teste com uma dupla fenda na caixa, isoladas por um outro tipo de filamento que também pode ser impresso por uma impressora 3D. A ideia é que tudo possa ser feito, né, de forma mais barata, utilizando poliuretano termoplástico, que é um filamento flexível. Então ele funciona como uma pequena borracha um pouco mais rígida entre essas duas fendas, que ajudaria a fazer essa vedação contra a água. Mas de forma geral, esse trabalho foi possível, né, selecionar os componentes que se adequam à proposta, né, e que foi possível também demonstrar a viabilidade dele numa situação de cabeça d'água. Eu acho que o mais importante é que esse projeto ele pode trazer tranquilidade para que as pessoas possam usufruir, né, de um rio em tranquilidade, e que o projeto como um todo tem o potencial para salvar vidas. E agora eu deixo com vocês a apresentação plástica, a qual eu vou disponibilizar um link no YouTube, na qual vocês podem assistir aí a apresentação posteriormente. Bom, meu nome é Daniel e agora eu deixo aí a apresentação para vocês, e esse final foi um pouco estranho. Mas tá bom, isso eu corrijo para depois.